Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda. Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E hoje, convidados especiais, porque eu não vou conversar com apenas um escritor ou um profissional do livro, e sim com 3 amigos, que é o César, o Will e o Marlos. Os 3 têm um outro podcast, que é o Pod Letras. É bem curioso que foi que tem 2, 3 dias que a gente conversou, né? Tem pouco tempo que eu gravei o episódio para o Pod Letras e agora vocês estão aqui gravando para um Pod Ler e Escrever. Bom, vocês são naturalmente produtores de conteúdos literários, mas também tem outros projetos, livros publicados no meio. Vai ser um ponto que a gente vai conversar aqui também. Mas antes de entrarmos no primeiro assunto da pauta, boa noite para vocês. Tudo certo aí? Tudo legal? Boa noite. Ficou na indecisão, eu olho pro outro, cada um respira assim mais fundo, é o primeiro que fala. É o famoso deixa que eu deixo, né? Bom, boa noite. Para nós é um pouco diferente, né? Tá aqui do outro lado, mas a conversa começou lá no Pode Letras, vem terminar aqui no Pode Ler e Escrever, né? É isso aí. É bem complementar, né? Então, sim. Lá eu falei mais, aqui vocês vão falar mais também. O Marlos vai falar mais. Marlos fala pra caramba. Hoje boa vamos noite, deixar pessoal. Marlos brilhar. Juliano, Will, César, boa noite, pessoal. Boa noite. Um prazer, uma honra. Bora lá, bora conversar sobre artes. Bora lá. Bom, antes de a gente adentrar qualquer assunto assim, sobre podcasts ou livros, queria que vocês contextualizassem um pouco, uma mini apresentação de cada um, e aí fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. Bom, então agora eu começo. Sim, senhor. Aí, ó, isso aí. Viu só? Já peguei a oportunidade. Bom, dizem que eu sou escritor, né? Mas, como disse o César e o Will, eu sou um escritor que não escreve. Estou um tempinho aí sem produzir nada, mas tenho aí algumas obrigações nas próximas semanas, inclusive com o Pod Letras, né? Nós estamos aí, lançamos ontem o nosso edital da primeira coletânea em comemoração ao nosso 1 ano, né, de estar no ar. Foi, no caso, no dia 18. E então eu preciso colocar no papel meu texto. Tenho um outro projeto aí com alguns autores também para lançar em junho. Enfim, vou ter que sentar e colocar no papel. Eu estou aí nesse universo da escrita, tem aí, esse ano faz 7 anos que eu estou aí brincando de escrever. Me aventurei um pouquinho por tudo. Iniciei no livre, passei no romance dramático, na fantasia, no terror, migrei no policial, roteiro de HQ, então eu gosto de escrever um pouquinho de tudo. Não tenho um gênero que, esse aqui é onde eu me sinto mais confortável. Eu escrevo onde eu sinto vontade, é onde realmente acontece ali a ideia. Gosto muito de ler, gosto muito de consumir, né, literatura no geral, cinema, música. Acho que é basicamente isso. Eu sou aí um fã de carteirinha de consumir esse tipo de material. Legal. Will, manda ver. Eu vou considerar, né, meu começo, assim, quando eu terminei uma história, né? Não, porque eu gostava de ler, comecei a escrever. Acho que quando eu terminei a primeira história do começo, meio e fim, que foi 2005, 2004 para 2005, eu conto aí. Então já vai, 18 anos. E de lá para cá foram 6 livros publicados, 5 de ficção, 1 de não ficção, todos eles de forma independente. Já passei por os percalços que todos os autores passam, de levar uns tombinhos por aí. E mais recentemente, eu acho que as redes sociais deram essa oportunidade para a gente falar com mais gente. Então eu juntei com outros 2 autores, fundei uma revista virtual chamada Espinho d'Água, por isso o nome. A gente era uma revista online, também de graça, para variar, temática, que a gente pegava um tema e escrevia. Tinha a Leona Volpe, que foi uma das primeiras pessoas que eu convidei quando eu comecei a fazer parte do Pode Letras. Então a gente fazia isso. Eu, naquela época, já fazia as imagens, diagramação das artes, tudo de uma forma muito mambembe, mas
como não tinha ainda essa coisa de Instagram, de mais proximidade, era uma coisa de Facebook, a coisa ficou meio estacionada, mas recentemente aí eu fiz parte da Best, onde eu conheci a Débora e o Marlos, e a convite da Débora, eu participei do Pod Letras, e aí depois fui convidado para fazer parte do Pod Letras, que aí de lá para cá realmente a coisa mais engrenou de conhecer outras pessoas, outras experiências e ter mais oportunidades, como por exemplo a gente teve ontem, ainda estou sob os efeitos de ter feito uma live com o Pedro Bandeira, que é uma coisa assim que são ciclos, né, que você não faz ideia que vai acontecer na sua vida e acontecem, né? Então, para frente agora tem esse monte de coisa aí com o Pod Letras e também das coisas que eu estou escrevendo, que mais para frente vai ter relançamento, continuação de livros, essa coisa toda. Tem canal no YouTube ainda, Will? Eu tenho, tá um pouco parado justamente porque tenho Pod Letras e aí eu resolvi fazer também um MBA e aí o trabalho também, então ocupa um pouco mais de tempo, mas quando tiver um pouquinho mais de tempo eu quero fazer umas outras coisas interessantes também, porque eu tenho um canal que é o Espinho d'Água também, que eu falo de séries e filmes, né? Que é bem legal também. Muito bom. Legal. Bom, eu quero começar dando parabéns ao Marlos, que falou menos que o Will. Tá? O Will fez aí uma epopeia da sua história. Eu pensei que o Marlos fosse enumerar cada uma das 50 antologias. Eu pensei também. Um detalhe que o Marlos não falou é isso. Até onde ele parou de contar, ele participou de 50 antologias. Daí pra frente, né, Marlos? Calma que o episódio ainda não acabou. Calma, vocês né? estão com muita pressa. Calma. Bom, vou tentar ser mais breve do que o Will. A minha trajetória literária... Will, se eu for contar o primeiro livro que eu escrevi com início, meio e fim, eu escrevo desde 1991, 92, porque quando eu tinha uns 10, 11 anos eu escrevi 2 ou 3 histórias com começo, meio e fim, se tá valendo. Mas assim, falando sério, assim como eu, né, eu considero também que eu comecei quando eu terminei meu primeiro livro, que foi ali, eu comecei ele em 2002, terminei ele em 2003, só viria a publicá-lo em 2012, né, porque pra galera que começou mais recentemente, não sabe que antigamente não tinha essa vasta gama de oportunidade de publicação, né? Era realmente escrever e mandar para uma editora dessas maiores e esperar esperar a sorte, né? Não, esperar os não chegarem, né? Quando chegavam, porque a maioria nem respondia, né? De lá para cá, eu tenho 14 livros escritos, dos quais 10 estão publicados. Um deles é escrito em parceria com a autora Mila Vander, que eu acredito que muitos dos seus do seu público deva conhecer. Sim. Enfim, ano passado, para ser mais resumido, ano passado comecei o projeto do Pod Letras com a Débora Jimenez, né? Me deu a ideia de fazer o projeto, eu chamei, ela topou na mesma hora. A gente já contou essa história algumas vezes, mas enfim, ela me botou contra a parede, ou começa logo, ou a gente não faz. Eu falei, não, então vamos começar. E aí a gente começou dia 19 de abril de 2022. De lá para cá já foram, acho que 116 episódios, mais de 106, 107 convidados, dos quais o Juliano Loureiro é um deles. Sim. Se você não assistiu, corre lá e assiste quando acabar aqui Exatamente. o episódio, né? E é isso aí, estamos lançando o livro pela editora Devaneios, o Will não falou, mas ele também está lançando o livro pela editora Devaneios. E é isso aí, a gente tem a parceria com a Devaneios, o Clube do Leitor também está entrando numa parceria com a gente, enfim. O resto a gente vai tratando aí ao longo do episódio. Legal. E, bom, vou até pegar um gancho na sua última fala, César, e o Will também falou um pouco sobre como vocês se conheceram, né? Mas, assim, o porquê do podcast, né? O porquê do Pod Letras? Qual que foi a motivação, assim, de criar o podcast? Bom, porque vocês três têm, né, carreiras, um caminho literário único, cada um tem o seu, mas que, porventura, se esbarra. Escreve livro, participa de antologia, tem ideias e tudo mais. Qual que foi a motivação para a criação do Pod Letras e como que vocês chegaram nessa composição atual? Entradas, saídas, enfim. Fala um pouquinho desse histórico do embrião do Pod Letras. Bom, eu acho que essa resposta compete a mim, né? Pelo menos o começo dela, porque
O Marlos Começou e o com Will, você, né? eles entraram depois, né? Cara, foi assim, a ideia, sinceramente, foi conhecer gente, trocar experiências. Porque assim, eu comecei a publicar, como eu falei, lá em 2012, né? Então, assim, de publicado tenho já mais de 10 anos. Mas de escrita tenho, bem dizer, 20 anos, né? Que eu tô escrevendo. Então, assim, só que eu sempre fui daqueles caras que não vai em evento, não participa de nada, meio na dele, meio quietão, que por coincidência acho que o Will e o Marlos também são muito na dele. O Marlos menos, né? O Marlos é mais sociável, mas o Will também é bem na dele também. Então, assim, Sim. eu não tinha muito contato com a galera, eu não conhecia muita gente. Teve um período onde eu conheci várias pessoas. Teve um período onde eu organizei coletânea, inclusive, comentei isso, acho que no episódio que você teve lá eu comentei, né, que eu selecionei o próprio César Bravo para uma coletânea, uma das primeiras que ele participou, né? É curioso isso, né? Sim. É surreal até falar sobre isso. Mas conhecer gente, cara. Resumidamente foi isso. Eu fiquei 4 anos afastado, eu depois de velho resolvi fazer outra faculdade, fui fazer faculdade de História na Unirio. E nesses 4 anos eu parei de escrever, escrevi assim um conto ou outro, organizei uma outra coletânea com a editora Verli Delas, que é uma editora também com a qual eu trabalho, né, que eu faço diagramação também, né, de livros, enfim, trabalho com a Verli Delas, também estou trabalhando com a própria Devaneios, com a Verli Delas eu faço também o Sarau Verli Delas, que é umas lives que a gente faz no Instagram, bem bacana também, enfim. E como que os dois entraram? Eu vou deixar eles falarem a versão deles, mas basicamente eles participaram, né, por coincidência foi até um seguido do outro, né, o Marlos primeiro, né, Marlos, se eu não estou enganado. Isso, e foi. depois o Will. E a gente achou que os rapazinhos foram bem. E a Débora estava enfrentando assim uns problemas de horário. A gente falou, pô, vamos botar alguém para ajudar quando a Débora não puder. A gente convida alguém. A gente conversou com os dois aceitaram. De tapa-buraco eles viraram fixos e acabaram expulsando a Débora. Agora eles contam a versão deles aí. Então, eu vou falar primeiro e vou deixar o Marlos por último. Inverter a ordem, ele primeiro participou, depois eu. Agora eu falo primeiro, ele fica por último. Porque é uma coisa muito particular, né? Pra mim foi aquela coisa assim do por que não, né? É a tal coisa, assim. Eu até já tinha feito algumas lives no meu perfil no Instagram com algumas pessoas. Mas, assim, tem uma coisa que é boa em você trabalhar em equipe, que, assim, um meio que puxa o outro, né? Às vezes, se depender tudo só de você, um dia que você tá cansado, você não faz, é meio desanimado e tal, então um cobrando o outro, então você vê que um tá fazendo, então e deixa eu eu fazer cobro, uma coisa viu? também. Nisso ele é bom. E aí eu resolvi falar assim, por que não? Vou conhecer mais pessoas e tal, aí você vai fazendo parte, você vai sugerindo coisas que vão sendo acatadas, você vai se sentindo à vontade para fazer outras, e tem o fator de as coisas irem dando certo, né? Então você vai tentando fazer algo, dá certo, pô, deixa eu convidar essa pessoa aqui que pode ser interessante. Você vai lá e consegue, então depois que você participa de um episódio muito bom, você se anima para fazer mais coisas, então aí até chegar um ponto em que você tem um certo ativo, né? Eu acho que o Pod Letras hoje tem um ativo que você fala assim, pô, se eu saísse hoje eu perderia muito, né? Claro que você fica até ser interessante para você, até, enfim. Mas hoje existe um ativo, existe um nome em que as pessoas, elas meio que já ouviram falar de alguma forma, né? Outro dia eu fiz aqui um churrasco em casa e veio uma menina assim que ela falou assim, peraí, mas vocês, acho que eu já ouvi o nome de vocês, Pod Letras, ela falou assim, vocês são um famosinho, né? Porque eu já ouvi falar o nome de vocês. Eu falei, é possível, né? Tem algumas pessoas que a gente entra em contato e a pessoa fala, não, eu já conheço, assim, só estava esperando vocês me convidarem. Então eu acho que já existe esse ativo desse certo reconhecimento, que por ser uma coisa de nicho, não precisa ser uma coisa mega, né? Uma coisa assim que você... Então, para mim, é interessante por causa disso, né? Tem essa... Você lucra pessoalmente e você faz parte de algo que é maior que você, né? E que você contribui para isso. Agora vamos deixar Mário Quintanilha. Só Mário Quintana. Antes do Marlos falar, eu só quero reforçar, né?
Que é uma brincadeira que ninguém botou a Débora pra fora, né? Ela que teve outros compromissos e não? se desligando. Perguntar no final, depois da fala do Mário, cadê a Débora, né? O escritor do anticlímax aí, olha, não esperou chegar o clímax. Cara, então, eu sempre gostei muito, como disse o César, eu sou um pouco mais sociável, né? Eu, desde sempre, eu fui esse cara que aonde eu paro, eu converso, eu puxo assunto, gosto de uma prosa, tá? Que às vezes eu e o César, a gente entra numas resenhas via WhatsApp, que acho que se a gente fizesse uma ligação de voz, daria pelo menos 1 hora. Porque é 2 minutos para cá, 4 para lá, e isso é bem bacana. E eu e a Débora, a gente tinha, né? A gente estava iniciando ali, na verdade, um quadro no Instagram chamado 2+1, onde nós dois recebíamos um convidado surpresa, que a galera só sabia no ao vivo na hora, e a gente tinha ali, né, algumas perguntas, a Débora perguntas mais literárias, e eu algumas perguntas mais sociais, mais filosóficas, exatamente. E quando surgiu, né, o Pod Letras, eu lembro que ela compartilhou comigo a ideia e tal, e eu achei muito bacana. E de cara eu já achei que era um super desafio, porque ela falou, César, ele quer fazer praticamente todo dia, porque acho que vocês começaram com um episódio por semana. Né, César? A gente começou com um por semana, mas a ideia sempre foi fazer mais. Nunca foi isso, então, aí... E ela falava, não, porque o César, ele tem planos, tal. E assim, eu e a Débora, a gente também sempre foi de trocar muito. A gente é amigo já há um tempo e eu era, acho que, sei lá, o segundo ou terceiro que eu iria ser, né, o convidado, mas a agenda tal, não consegui por conta de trabalho, porque era ao vivo. E eu participei, foi muito bom, foi um episódio muito legal, eu gostei muito, me diverti muito. E depois veio, né, o convite, eu lembro até hoje que eu estava vindo do trabalho. Você ela mandou chegou atrasado no seu episódio. Isso, foi então. Eu estava vindo de Niterói e tal. Era 8 horas, a gente entrou 8h30 porque eu me atrasei. E eu lembro que dias depois ela falou assim, amigo, o César vai te mandar mensagem porque ele vai convidar você e o Will para poder integrarem, né, tal. Aí ela, que realmente, como disse o César, ela estava com alguns conflitos de agenda. E eu falei, cara, por que não, né? Aí eu falei, ó, eu só não tenho muita agenda vaga por conta da igreja, eu faço seminário, trabalho e tal, mas acho que eu consigo participar aí, né, esporadicamente. E esporadicamente ficou fixo. De vez em quando eu sumo, 1 semana, 2, mas geralmente eu tô por aqui. E bacana assim, né, até dando aí um pouquinho de ênfase ao que o Will falou, hoje, ser, né, participante do Pod Letras tem uma importância muito grande, assim, tem um valor muito grande. Eu gosto muito de sempre destacar, né, o empenho e a dedicação do César por ter idealizado junto com a Débora. E o César, ele sempre fala categoricamente, se vocês não puderem, eu faço nem que seja sozinho, terça, quinta, quantas vezes forem necessário, porque é uma coisa que eu gosto muito e para mim é prioridade. O Will também é um cara que manda super bem. E assim, eu acho isso muito bacana. E eu tenho, sei lá, uns 4 ou 6 meses, eu meio que tive que fazer a escolha de Sofia. Por quê? Eu tinha um compromisso fixo às quintas, eu estava fazendo um curso, tinha o Pod Letras terça e quinta. E surgiu um terceiro compromisso às terças. Ou seja, ou eu saía do Pod Letras para poder eu fazer o curso quinta e ficar no outro compromisso terça, ou saia do curso para poder ficar com os meninos na quinta e ficar no meu compromisso às terças. Escolhi continuar no Pod Letras, tamanha a relevância na minha vida. Eu falo com eles que hoje assim, é prioridade, eu só vou sair mesmo se assim, não der de jeito algum, porque é algo que acrescenta muito. Foi uma fala do César, eu repito de vez em sempre. A gente sai de todo episódio com algum aprendizado, com alguma lição, alguma reflexão, porque são muitas histórias, é muita gente que chega ali com histórias que vem assim, cara, coisa que se a gente não tivesse ali, nós não ouviríamos. Se a gente não tivesse esse encontro virtual, nós não saberíamos daquela pauta, daquela história. Então, todo episódio é muito legal, é muito... a gente tem sempre algo a acrescentar à nossa história, à nossa rotina, à nossa jornada como escritor, como pessoas. Então, estar no Pod Letras é uma experiência fantástica. Viu? Falei pra caramba. Sim. Não, e esse é um ponto legal, porque o podcast ele não se resume apenas aos episódios e aquelas pessoas, né? Vai muito além. Então, eu acredito, comigo é assim, acredito que com vocês também, que acabou o episódio, fica nem que seja um coleguismo ali com a pessoa que participou, mas
fica aquele contato de rede social, às vezes fica contatos futuros para outras parcerias. Então, o podcast ele entrega muito além daquela live, daquele episódio, né? E você falou muito, né, Marlos, aquela coisa, cada escolha é uma renúncia, né? Sim. Então, quer fazer parte do podcast, tem que abrir mão de alguma coisa, porque não é só o horário da live que vocês fazem, né, geralmente 8 horas, mas é a preparação, é pesquisar o convidado, é ir atrás, fazer rede social, é buscar parcerias, tudo leva tempo, né, fora o desgaste mental. E tudo isso é pensado, né, o que o podcast pode me entregar, além dessa satisfação, além desse aprendizado pós-episódio, né? O que vocês mais têm, vocês já até falaram um pouco, né, mas o que vocês mais têm coletado, assim, de ganhos, benefícios e alavancagem na carreira literária de cada um? Eu acho que isso é um dos grandes objetivos, né? O podcast como uma ponte para, de repente, algo muito maior, ou então para a realização de sonhos, né? Um exemplo, participar da Bienal ou qualquer outra coisa que vocês imaginam. Como que vocês enxergam essa relação de ganho, de conquista com o podcast? Até onde vocês pretendem chegar também? Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. É curioso, né? Porque a gente estava falando justamente sobre, né, mais cedo, sobre o concurso literário que a gente está fazendo, que a gente pretende fazer o lançamento na Bienal. E eu já tive a experiência de lançar livro na Bienal em 2013, se eu não me engano. Então vai fazer 10 anos, né? É interessante. Né? Mas, claro, o nosso objetivo, acredito que seja o meu e seja dos outros dois, mas eles podem falar por si mesmos, é cada vez mais ter esse entrosamento que você falou, conhecer mais pessoas, ter mais contatos. Hoje eu estou publicando um livro pela editora Devaneios, eu estou trabalhando junto com a equipe da Devaneios. É algo que eu só estou conseguindo por causa do podcast, né? Eu vou lançar 2 livros lá pela Devaneios, eu tenho contato com um monte de gente. Eu pude chegar no César Bravo e falar assim, pô, César, participa do nosso concurso lá, da nossa coletânea, né? Com um conto também e tal, e ele aceitou. Então, tipo assim, porque é engraçado, eu tive um contato com o César há muitos anos. Nem ele lembrava, e nem eu lembrava também, pra dizer a verdade. Né? Então, assim, mas eu retomei um contato, não só com ele, mas com outras pessoas. Eu tive a oportunidade de ver a Carla Vise cantando Voa Aviãozinho pro Will, né? O Will quase chorou, uma emoção grande, né? Pra quem não sabe, pra quem não viu, assiste lá o nosso episódio com a Carla Vise. Então, assim, cara, muitas oportunidades estão surgindo, muita coisa tá acontecendo. E eu vou te dizer um negócio, cara. Como eu falei, eu fiquei 4 anos parado. Então, assim, isso me deu um gás muito grande pra voltar de cabeça mesmo, assim, a produzir, a entrar. E eu sempre tenho falado, né? 2023 vai ser o ano para a gente tentar de tudo e trabalhar com força para pelo menos plantar aquela semente que vai germinar daqui para frente. Né? Eu não espero que tudo aconteça, que a minha vida vire do avesso por causa disso, mas claro, a gente tem várias oportunidades e a questão é aproveitar, é não dar mole. Bom, Manda aí, eu acho que assim, né? Eu, dos 3, né? O Will lançou algo recente, o César também já tem, né? Uma carreira. Né? Exatamente, mas assim, eu acho que foi até uma conversa muito boa que a gente teve, eu, o César, o Will também sempre fala com a gente lá no grupo, sobre a oportunidade, né? E a gente brincou, tal, né, sobre a questão de eu estar um tempo sem produzir. De fato, eu participei de pelo menos umas 50 ou 60 antologias, e sempre naquele, né? Tenho um projeto para escrever um romance, lançar algo solo. Aí inicia para. Ou seja, acho que todo autor tem pelo menos meia gaveta de projetos, né? Ali que você começa, não acaba. Né? Fora aqueles que a gente produz e não publica. Eu não tenho nenhum pronto, mas tenho um monte, né, encaminhado, ou pela metade, enfim.
E a gente teve uma conversa muito boa esses dias, eu e o César. Ele falou, cara, agarra essa oportunidade, porque a gente não sabe, né? A oportunidade hoje está aqui, mas e depois? Então aproveita agora, porque a gente está ali, né, em evidência, a gente tem ali uma parceria, né? Então acho que essa é a hora, porque como dizem, oportunidade ela não acaba. Outra pessoa vem e pega por nós. Então, ou você a pega, ou outra pessoa passa na sua frente. É o Então, cavalo eu falei, selado, né? Passa sim, uma vez só, né? exatamente. Então eu falei, cara, eu vou parar de me auto-sabotar. Então, acho que esse ano também eu coloquei como um propósito, né, literário de eu produzir algo. Na verdade, assim, sendo bastante sucinto, eu vim de uma jornada muito intensa e despreparado de escrever coisas, né? Cara, eu já cheguei a enviar 5 textos para uma antologia. Tipo assim, então era aquela coisa desenfreada, sem nem me preparar, nem revisar. Olha a burrice, né? Sem muito foco, né? Tipo Exatamente. assim, tacando para todo lado. Eu só queria participar, entendeu? Então eu falei, não. Então eu parei, estudei, então assim, eu tenho estudado, feito o curso, então acho que essa parada é para me preparar. Então acho que eu vou conseguir realmente entregar algo de qualidade, algo que eu olho e falo, eu estou orgulhoso disso aqui, né? Eu não fiz só para poder lançar, eu fiz porque eu me senti, né, pronto, preparado, então é algo que eu vai me orgulhar. Então acho que a oportunidade é isso, né? Eu consegui realizar algo como autor que eu estou aí há 7, 8 anos a fim de fazer, então vou lançar aí, né, algo físico, algo meu, sem ser no coletivo, que me orgulho muito de ter participado de todas que eu participei, mas acho que a realização de qualquer autor é ter algo solo, né? Ter algo para falar assim, isso aqui é meu, eu escolhi capa, eu escolhi a diagramação, eu escolhi tudo, então acho que isso é bem legal. E bacana também, falando assim, só dando uma complementada, a gente teve um dia, foi o episódio com a Carol Mancini. Foi um dia que eu estava mal, assim, pessoalmente eu não estava legal naquele dia, até pensei em não participar, mas em cima da hora a gente sempre, né, combina de quando não der para avisar antes, salvo alguma emergência. Naquele dia tinha acontecido algumas coisas, eu estava mas muito na bad e entrei. E cara, assim, acho que foi a noite da minha vida no podcast, porque eu quase chorei no final, a gente estava conversando e tal, e foi assim, aquele assunto, aquela troca, as experiências que a Carol trouxe, né? O que a gente conseguiu tecer ali, construir de conversa. Cara, foi assim, uma noite que eu agradeci muito a Carol depois, ao César, porque de fato agregou muito ao Marlos ser humano, ao Marlos homem. Então aquela conversa, aquela 1h30 foi essencial para mim, para eu ficar bem naquele dia. Sim, sim. Cara, Faltou o Will, né? Faltou o Will. Então eu vou falar rapidamente, né, para não... Eu acho que tem coisas que não dá para prever. Eu acho que a única coisa que você pode fazer, e eu acho que a gente está numa fase até de vida, de idade, principalmente eu e o César. Não, o Marlos é o mais velho, né? Somos jovens há mais tempo que o Marlos, que é combinar você ter ambição, querer coisas, mas se preocupar em fazer muito bem feito o que você está fazendo agora. Então, primeiro fazer isso, faça bem feito agora, e aí vai. E tem o imponderável. O imponderável nos trouxe Pedro Bandeira com 1 ano. Não foi planejado. O imponderável trouxe o César Bravo pra gente, né? O imponderável, aquela coisa de. Mas, ao mesmo tempo, assim, nós queremos algo mais. Nós não vamos ficar na superfície. Então, só que também sem essa coisa dos 20 e poucos anos de achar que você vai dominar o mundo. Então, as coisas que você conquista, eu acho que você não percebe na hora, você quer na hora, mas você só percebe depois, quando você está num lugar e as pessoas chegam para te cumprimentar, porque te reconhecem no podcast. Ou então, sei lá, vamos ver nesse concurso o que vai dar. Acho que vai ser muito bom, mas essas coisas que a gente faz aqui em casa, mexendo, fazendo o template, tentando fazer o melhor possível, para um dia vir o César Bravo elogiar, falar, pô, parabéns pelas artes que vocês fazem, que é bem caprichado. A gente não faz por causa disso, mas também para isso também, fazer uma coisa bem feita, uma coisa esteticamente legal, uma coisa que hoje em dia a gente procura conhecer bem quem a gente traz para a live, saber, isso também
gera bons resultados pessoalmente para cada um de Sim. nós. Então, cada um no seu nível, quem é mais sociável vai conseguir ligações melhores, quem é menos, mas não tem como você perder fazendo parte de uma coisa que a intenção é essa, é conhecer pessoas, é divulgar, é fazer uma coisa honesta para quem está assistindo e para quem está participando. Então, assim, pensar em frutos é que, sim, faça primeiro, bem feito, não deixe de ambicionar as coisas, e aí o que vier, o Sim. imponderável vai te trazer aquilo que você às vezes nem estava pensando. Nem imagino. Perfeito. Só abrir um adendo, Juliano, rapidinho, Sim, fazer um claro. reconhecimento, que essa parte estética, essa parte, quem cuida da parte visual toda é o Will, né? Então também, sempre que eu tenho oportunidade eu destaco, né? Quando o Will entrou, coitado, ele viu tudo mambembe, tudo mal feito, né? Que eu e a Débora estávamos fazendo, né? Aí ele humildemente falou assim: eu posso fazer uma mudança em tal coisa? Eu falei, cara, pode fazer o que você quiser. E aí ele já tomou a frente e é ele que trabalha a parte visual, né, Sim. do canal e realmente é algo bastante elogiado. E já tivemos convidados que disseram assim: olha, eu só aceitei participar porque olhei antes, assisti, vi e tudo me pareceu bem profissional, bem feito, com bom gosto, porque senão eu teria recusado. Então é gostoso ouvir isso também. Claro. É o gancho que eu ia puxar, César, que é sobre a questão da organização de vocês, né? Porque, por exemplo, no meu caso, até pouco tempo atrás, eu fazia tudo. Então, Sim. a organização era eu comigo mesmo. Então, eu buscava pessoas, eu fazia marcação de agenda, eu fazia as artes, pauta, tudo. Era uma confusão, mas meio que a rotina foi... Eu fui criando, né, um padrão de trabalho por conta da rotina e é repetição. A gente sabe que é muito Sim. repetição. Provavelmente vocês têm uma rotina Sim. muito parecida todas as semanas. Mas como que é hoje, né, essa organização de atividades entre vocês e o que cada um faz? Como que funciona o dia a dia do Pod Letras? Quer começar, Will? Então, tem coisas que são muito naturais, assim. Às vezes você naturalmente vai fazendo algo que você é mais afeito. Então, essa coisa, por exemplo, eu acho que eu seria muito crítico, assim, qualquer parte de um template, um banner, um story. Isso para mim é natural que eu já vá fazer, mostre, e aí acaba que, assim, como é uma coisa, assim, tem coisa que realmente, para quem não curte tanto, porque você tem que ficar fuçando, mexendo, assim, para quem não tem muita paciência. Então, se você tem, você faz. Todos nós somos responsáveis por convidar quem a gente acha legal. Então, cada um que conhece, sugere. Isso é A meio que gente também. natural, né? Já tá no Instagram, já vai entrando no ritmo, tipo, já vê o perfil, já bate o olho. Será que cabe no Não, podcast? mas sendo justo, quem traz a maior parte dos convidados é o Will. Hoje, ele é o que acaba fazendo mais contatos. Sim. Eu faço alguns convites mais pontuais, eu recebo algumas indicações, eu vou atrás. Mas assim, de explorar e trazer gente totalmente desconhecida, que nem ele, nem a gente conhece. Ele fura a inclusive, bolha, né? quem tem feito mais esse papel, com Legal. certeza, é o Will. E aí tem a parte, digamos assim, mais administrativa, né? Fica mais assim pro César de administrar essa coisa de StreamYard, essa coisa da parte, às vezes, até de administrar mesmo essas coisas dos números, essa coisa das redes sociais, das plataformas, essa coisa toda. O site também. E aí todo mundo vai fuçando, vai tendo ideias, assim, vai sugerindo, né? E aí a gente vai. É meio que natural, com o tempo já criou uma rotina. Então chega num determinado dia, eu já vou lá, porque também tem as plataformas de áudio, né? Então você tem que converter para passar para as plataformas de áudio. Então é uma coisa que sim, você já sabe que naquele dia, naquele horário, você vai fazer isso. Então você acaba naturalmente assim, não, eu já sei que eu vou chegar em casa, já vou adiantar essas coisas. Então o Malo já faz as postagens, tem que fazer, a gente às vezes, um nome ou outro a gente joga, o que vocês acham dessa pessoa? Mas cada um tem a liberdade, assim, e a confiança dos outros para chamar quem acha que vai agregar tudo. E aí a gente faz, é bem natural mesmo, ficou uma coisa bem assim, já tem alguns lugares que são compartilhados, agenda, então você coloca lá, tal,
alimenta. Então ficou uma coisa bem equilibrada, assim. E de vez em quando a gente, fulano, faz isso, você pode fazer tal coisa, Sim. você pode fazer isso, entendeu? Legal, tudo muito bem conversado, né? E quanto mais tempo vai passando, mais vocês vão se entendendo, e às vezes não precisa nem te falar, porque sabe que o outro vai fazer em tal dia, tal horário, e as coisas acontecem, né? Agora o outro lado da moeda, né? O que que não é feito hoje, mas que é um desejo, tipo assim, a gente tá precisando disso aqui, a gente precisa melhorar em tal lugar, a gente, sabe? É claro que o dinheiro é um fator limitante gigantesco, né? Mas assim, até o que com dinheiro, se tivesse com dinheiro, o que vocês queriam fazer? Eu falo assim, por mim hoje, tá? No Pode Ler e Escrever, é uma realidade urgente um social media. É alguém ali para cuidar da rede social 2. e e pegar o material bruto e falar assim, ó, tira tantos cortes daqui e tal, fazer essa curadoria de conteúdo e publicar em rede social. É o que eu tô correndo atrás para fazer. Então, assim, minha prioridade zero é essa, é o que eu não tenho, né? E o que eu pretendo ter em breve, porque eu sei os possíveis ganhos, né? De cada vez mais comunicar o conteúdo. Como que tá aí para vocês isso? Bom, eu acho que, bom, ao menos na minha opinião, né, acredito também que os meninos eles vão compartilhar e acrescentar. Eu acho que a parte técnica é algo que a gente sempre fala, né, em investir, melhorar, porque a gente sabe que a qualidade, como a gente estava falando até, né, no backstage, o ambiente, né, iluminação, acústica, vídeo, áudio, então isso é muito importante, porque a gente vê aqui que sempre que tem algum ruído, o Will, ele fica ali falando, ele sempre capta alguma coisa que está errado, que está batendo, se a gente está batendo a mão no fone, ou se tem algum barulho, que ele fala, eu não vou conseguir ouvir, se eu fosse, né, o ouvinte, eu pararia de escutar esse episódio agora, porque está incomodando. Então, acho que essa parte técnica é algo que a gente sempre está de olho, né, para poder melhorar, investir, como disse você, Juliano, tem a parte financeira, né, que nem sempre é barato, nem sempre a gente tem aquele recurso imediato, mas acho que é um assunto que a gente sempre fala em melhorar a parte técnica por conta da qualidade. Sim, sim. E a gente fica naquela, né, que, se eu tivesse, né, se eu tivesse, eu teria feito mais. Mas acaba que, mesmo pensando assim, a gente consegue extrair o máximo de suco ali da laranja, né? Eu acho que principalmente quando você tem 3 pessoas, além dessa organização, né, já estão muito bem entrosados, às vezes quando não tá, tem ainda 2, né, para Sim. suprir lacunas, e para o sonho, para o projeto, ele nem diminuir de ritmo, né? Esse é um ponto. E aí que eu acho que eu quero explorar um pouco mais, né? Vocês falaram da antologia que vai sair agora, né? Que foi anunciado agora há pouco. Fale um pouco mais sobre isso e também se é um projeto que vocês pretendem fazer de uma forma recorrente, né? Assim, como que é o edital, quem pode participar, qual que é o objetivo final, vai ser publicado. Tá um pouco óbvio qual editora que vai ser, né? Então, assim, fala em detalhes Zero desse surpresa. projeto. Zero surpresa. Surpreendeu 0 pessoas na internet. Eu acho assim, falando bem resumidamente, foi uma ideia que a gente teve, né, para comemorar esse 1 ano de Pod Letras, né, como a gente disse no começo, começamos no dia 19 de abril do ano passado. E, enfim, a gente lançou esse edital, o edital tá lá para quem quiser conferir no site www.podletras.com.br ou no @podletras também no Instagram, é só ir lá na bio, tem lá o Linktree, já tem tanto o link do site quanto o link já direto pro edital mesmo. As regrinhas são todas lá, o edital tá um pouquinho grandinho, então leiam com paciência, com atenção. Por que tá grandinho? Porque foi necessário, são muitos detalhes, inclusive hoje em dia a gente fez uma live agora, dia 19, né? Porque esse episódio não vai sair na data que a gente está gravando. Falando justamente sobre isso, que a gente tem que se adaptar, né? Inclusive proibir o uso de inteligência artificial, que quem for descoberto vai ser banido, até de qualquer outro projeto que a gente venha fazer. Então, assim, muita coisa a gente precisou tratar. Mas, resumidamente, as pessoas podem mandar os contos, tem lá o edital, de 8 a 10 páginas, nas configurações que estão no edital. E um conto por pessoa, para pessoas que moram no Brasil. Tema Enfim, livre.
né? O tema livre, porque a gente tem um prazo curto, porque a nossa intenção é justamente lançar o livro na Bienal, né? Que a editora Devaneios estará na Bienal, que, como o Juliano falou, né? Surpreende 0 pessoas, vai ser publicado fisicamente pela editora Devaneios. O ponto mais importante, 0,800 do começo ao fim, tanto para participar quanto para publicar, não é obrigado a comprar exemplar, blá 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 blá, né? E os benefícios eu vou deixar para o Will e para o Marlos explicarem, e depois a gente complementa. Uma coisa muito importante também, muito legal, vai ser a participação do César Bravo com um dos contos. Então o livro terá 15 contos. Então, além dos 10 que serão selecionados, um de cada um de nós 3 aqui, mais o da Débora, né? Que é uma convidada também, por toda a contribuição e importância dela, e o César Bravo. E dos contos que forem enviados, desses 10, a gente vai pontuar, né? Cada um lerá todos e vai pontuar, e aquele que atingir a maior pontuação, ou seja, o que mais se destacar, o autor ele vai ter a oportunidade de assinar um contrato com a Devaneios para lançar um livro só dele também. Também é publicação tradicional, não vai ter custo nenhum para ele. Ele vai ter um prazo de 4 meses para apresentar um original, né, para ser submetido à editora, mas vai assinar o contrato. Caso ele, nesses 4 meses, não apresente, aí vai para o segundo colocado. E o segundo, se não apresentar, mas se o segundo não apresentar, em 8 meses ele vai estar ali, tá que nem concurso público, né? Ele fica ali olhando, ver se o cara não consegue, porque ele vai lá. Se o segundo não conseguir, vai pro terceiro. E aí outra coisa interessante também, vou deixar para Marlos falar, serão das participações, né? No próprio Pod Letras, né, o Marlos? Exatamente. E antes de falar sobre as participações, né, acho que vale ressaltar que acho que assim, você tem a oportunidade, né, de ter um texto seu, né? Acho que, como a gente falou, a gente está recebendo aí contos já praticamente desde ontem, então são oportunidades ímpares que a gente perde, como eu falei, né, na minha oportunidade há pouco. Se eu não me empenhar em enviar um texto, né, que se enquadre no edital, um texto, né, com uma ideia original, tal, cara, outra pessoa vai enviar e vai ser selecionado. Então, assim, daqui a 10, 20 anos, poxa, meu texto está lá, né, no primeiro volume, né, no primeiro aniversário do Pod Letras, porque realmente eu acho que isso é bacana. E aqueles, né, que forem selecionados, né, eles terão a oportunidade de participar conosco, né, lá no Pod Letras. Então, acho que é uma oportunidade para falar de si, para falar da sua carreira, para falar sobre a sua história. Então, acho que a gente está numa geração onde a gente precisa ser visto, né? E como diz a máxima antiga, né, até que antecede as redes sociais, quem não é visto não é lembrado. Então, eu não vou comprar o livro do seu Joãozinho da esquina, que eu nunca ouvi falar. Eu vou comprar do Juliano, do Will, do César, que eu vejo texto, a quinta, que eu vejo no Instagram, no Facebook, que eu vejo podcast no YouTube. Então, acho que é isso. É uma oportunidade realmente de estar na vitrine, estar na prateleira, ser visto e, consequentemente, ser lido. Maravilhoso. E quanto à continuidade, né, César, vai depender do sucesso, que isso é sempre assim, né? Você continua aquilo que está dando certo. E se der certo, eu acho que vai dar certo. Inclusive, o próximo a gente vai até fazer com mais antecedência para justamente fazer uma coisa que uma pessoa sugeriu, né? Quase que implorou lá na live. Pelo amor de Deus, faça com tema, porque sem tema a minha ansiedade não consegue suportar. Então, dá mais tempo, porque justamente assim, é aquela coisa que eu estava falando, né? Aquilo que o acaso te traz. A gente já estava pensando o que a gente vai fazer para esse um ano. A antologia era uma dessas ideias. Mas aí, num determinado dia, cai um convidado, fala, pô, então vamos antecipar para agora, né? Então, justamente agora, que já está fazendo um ano, vamos fazer isso. E aí deu certo. Talvez ficasse para mais tarde, e esse mais tarde não ia dar para entrar na Bienal. Por exemplo. Então veja como as coisas são oportunas quando você sabe aproveitar as oportunidades, porque você estava ali presente, né? Então, assim, não foi uma coisa assim, a gente, quando percebeu que a coisa não ia rolar com convidados, a gente ficou ali por 1 hora pensando, bom, o que a gente vai fazer aqui agora?
faz isso, aquilo. Não, então vamos antecipar logo isso. E aí ficou pensando e tal, e já lançou no ar. Então, assim, as coisas, elas dependem disso e a continuidade vai depender do sucesso que essa antologia terá. Sim. E também Legal. agradecer, né, a Devaneios, porque assim que a gente começou a falar da live, o Adam tava na live, ele, opa, a Devaneios vai publicar, e já chegou de sola. E quando acabou a live, eu fui falar com o Adam, falei assim, você vai publicar mesmo? Ele, eu falei que vou, eu vou. Eu falei assim, então você vai fazer um outro negócio para mim. Aí ele, o que você quer? Eu falei, você topa publicar o livro do primeiro colocado, também contrato tradicional, só que ele, cara, com vocês eu topo tudo, eu embarco em tudo. Então agradecer também o Adam que chegou de sola, Legal. tamo junto, e o cara falou, não, vamos publicar, vamos fazer. E eu acho que é uma premiação muito bacana, a pessoa que ficar em primeiro, poder lançar um livro, que às vezes o cara tem ali, o livro dele é um tempão, não consegue uma oportunidade, não tem dinheiro para lançar. Pô, lançar no 0800, cara, ter todo o suporte que a editora tem, porque a editora ela tá começando agora, mas ela já vem com o pé na porta, entendeu? Com divulgação, trabalhando, uma galera. Eu não sei nem se eu posso dar essa informação, se eu não posso, depois o Adam briga comigo. Mas já tem mais de 40 autores. Episódio editado. Então, se não puder, a gente corta. Mas ele só vai saber depois que for pro ar. Você acha que eu vou contar antes? A editora já tá com mais de 40 autores selecionados para publicar. Então, assim, tá vindo com o pé na porta mesmo com tudo. Então, tem tudo pra galera trabalhando junto, tem tudo para ser uma editora que vai crescer muito rápido. Então, o cara vai publicar, não vai ser uma editora mambembe de fundo de quintal. É uma que vem assim com... Pô, o cara montou uma equipe fantástica, entendeu? Então, agradecer a editora Devaneios. Sabe que me despertou muita atenção, especificamente desse edital, porque eu, principalmente via Instagram, eu vejo muitos editais de antologias e tudo, e boa parte deles são pagos, né? Sim. Então, pô, você tem que pagar ali X reais para participar, você tem direito a algumas cópias físicas e tudo. Isso não é errado, né? É um outro modelo, né, de negócio, são opções, mas quando aparece a oportunidade, né, via projeto e não via editora que quer montar isso para fazer dinheiro, muitas vezes, né? Quando vem através de um projeto que coloca esses ganhos, esses benefícios, que eu acho que assim, ser gratuito já é um primeiro passo para todo mundo participar, 100% democrático. Tema livre, mais democrático ainda. E aí coloca os benefícios da publicação, da questão de participação também no podcast. Então isso é muito engrandecedor. Possível lançamento na Bienal, que também não é pouca coisa. De forma alguma. Sair no livro junto com o César Bravo, que também não é pouca coisa. Exatamente. E isso é incrível, né? Eu acho que assim, como talvez um primeiro projeto fora podcast, né? Fora que vocês têm objetivos, né? Dentro, cada vez convidados maiores, vamos colocar assim, e tudo mais, mas eu vejo como um braço, né? Um primeiro projeto fora podcast em si. E aí, né? A gente seguindo aqui, aí vocês vão concordar comigo que passa rápido, né? O finalzinho aqui do nosso episódio, como convidado passa voando, né? Voando. Passa muito mais rápido, a sensação de tempo é muito mais rápido. Vocês têm em mente também de pensar em outros projetos, assim, como um braço, assim, dentro da literatura, mas que não seja podcast em si? Pô, tem antologia. Tem algum outro tipo de projeto, assim, que se encaixa, que vocês pensam em fazer também no futuro? Vários. Fale, Will. Várias coisas, mas é a tal coisa. Você tem uma ideia e aí você vai avaliando a possibilidade dela. Então, eu acho que é aquela coisa, né? Como eu falei, a gente não é mais garoto para ficar com a cabeça no mundo da lua, pensando em dar passos maiores que as pernas. Então, eu particularmente fico pensando nas possibilidades. Eu acho que existem possibilidades muito boas. Ainda há muito que explorar no mercado literário e aos poucos ir furando essa bolha, mas dentro do mercado literário a gente ainda tem muita coisa que a gente pode fazer e eu acho que consegue um pouco mais de tempo e de base, mas eu acho que ideias estão boas sim. Eu acho que nosso grupo no WhatsApp às vezes esquenta, né? Tem muita coisa, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente é a tal coisa, você conquista algo, você automaticamente pensa em algo maior. Sim. Aí às vezes tem um tropeço, dá uma recuada, mas eu acho que tudo é uma questão de
possibilidades, mas eu acho que sim, pensamentos e ideias acho que não faltam, assim, muita coisa mesmo. Só para dar um exemplo simples, assim, para não deixar tão vago, né? Claro que as principais ideias a gente não divulga, né? Claro. Às vezes tem Divulga quando acontece, né? Exato. No Às lançamento. vezes tem uns que são linguarudo, né, Will, que acham que estão fazendo mistério no canal dos outros Pois e a gente já tá sabendo do que vai acontecer. Oi, Mas chamou? Um dos exemplos, que é até um plano antigo do Marlos, é fazer alguns quadros mais específicos, fugir um pouco de podcast, fazer algumas coisas, quadros sobre temas específicos, mais curtos e tal. Mas isso são outros projetos, a gente ainda estuda se vai fazer no mesmo canal, se vai abrir um canal paralelo, enfim. E aí eu tenho uma ideia que pode juntar essa, que depois eu preciso. Agora, um sonho que eu acredito que seja o seu, e aliás, foi uma das coisas que eu ia te perguntar, não deu tempo, porque como você mesmo acabou de falar, voa, né? Exatamente. Um dos seus projetos, que também é o nosso, é partir para o presencial mesmo, né? O podcast presencial é uma coisa que sempre fica na cabeça. Não é fora do podcast, é dentro do tema podcast, mas tentar fazer algo presencial, né? Convidar a galera, ter cacife para poder bancar a galera para vir, porque a gente sabe que não é fácil. E a nossa ideia, independente do tamanho que o projeto alcance, isso é uma coisa que a gente sempre vai bater nessa tecla. Por mais que a gente esteja, de repente, convidando pessoas famosas, gigantescas, é sempre ter aquelas pessoas também mais desconhecidas, mais início de carreira, porque um dos propósitos do nosso trabalho é trazer gente desconhecida para ter o seu lugarzinho ali na sombra, né? Como a gente brincou, né? No sol todo mundo fica, né? Todo mundo quer um lugarzinho na sombra, às vezes, para descansar, né? Mas para ter o seu lugarzinho para aparecer, para poder se divulgar, se vender, enfim. Mas tem bastante coisa que a gente pensa, só que o dinheiro esbarra, né? E muitas delas esbarram no dinheiro. Essa é uma questão que depende muito de ter grana para fazer, né? Legal, concordo. E, bom, gente, passa rápido, né? Muito rápido. Mas, querendo ou não, nós temos aí 2 horas de podcast, né? Sim. Os 2 canais. Então, eu acho que deu 2 horas e meia, né? Porque foi o quê? 1h15 o outro, né? Não, foi 1h30. Talvez. O nosso é 1h30. 1h30. A minha percepção de tempo passou muito mais rápido como convidado, né? Sim. É engraçado isso. Mas, bom, a gente chegando aqui na porção final, queria agradecer a participação, agradecer os contatos iniciais, né? Que acho que proporcionaram, né, esse encontro. E, bom, vocês falaram bastante, mas eu acho que é bom reiterar aqui no final que para encontrar, né, o Podletras é muito simples, né? podletras.com.br, que é o site. O @ no Instagram é o mesmo, Podletras. Aqui na tela está o @ de cada um, né, dos perfis individuais, mas também acessando, né, o Podletras vai encontrar todo mundo ali. Bom, e é isso. Por fim, eu desejo sucesso. Eu acho que a gente vai se esbarrar, nem que seja presencialmente na Bienal do Rio, porque do lado de cá a gente também está se organizando para isso. Maravilha. Mas é isso. Desejo quanto mais acesso, convidados relevantes, porque eu falei no episódio também que eu estive com vocês, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, o sucesso de vocês é o sucesso do Pode Ler e Escrever também. Então, obrigado. Valeu. Valeu, gente. Valeu, pessoal. A gente fala alguma coisa para despedir? Você quer encerrar? Vocês que sabem. Não, eu só queria... Por mim, obrigado e os agradecimentos mesmo. Você quer correr o risco de deixar o Marlos se despedir? Não, eu só quero agradecer, Juliano, assim, a oportunidade de estar aqui, de conversar contigo, de você ter topado fazer esse crossover com a gente, né? Foi bacana demais, foi muito legal. E eu acho que mostra um pouquinho que, como você falou agora no finalzinho, tá aqui todo mundo junto, estamos trabalhando junto, o negócio é fazer a cena crescer. E a gente sente muito, né, na galera da literatura de achar que para crescer tem que derrubar o amiguinho, né? E não é assim que funciona. Só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de participar do teu canal. A gente curte bastante, é bem legal. A gente acompanha também. E desejar o mesmo sucesso para você. E claro, como você mesmo disse, o seu sucesso é o nosso, né? Vice-versa. E é isso aí, tamo junto. Siga o Pode Ler e Escrever. Inscreva, deixe seu like, não custa nada aqui. Deixa seu like, bem marqueteiro, eu não fiz nenhum pedido durante o episódio. Pra não esquecer, exatamente. Foi tão bom que às vezes a pessoa esquece, aí no final já tinha que ter pedido no começo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, e é isso aí.
E você tem alguma coisa a dizer, Marlos? Despeça-se. Eu só vou desejar... Já assinou o contrato para o seu livro? Calma, Will. Bom, eu quero também agradecer a oportunidade, né, Juliano? Foi muito bom. Will e César, parceria de sempre. Pessoal, aqui a gente não é rival, a gente aqui está se ajudando, então é muito bacana ter essa parceria. Somos parceiros de jornada. Então, se você é inscrito aqui, agora você corre lá no Pod Letras, se inscreve lá. Se você assiste aqui, assiste lá. Você que é nosso inscrito no Pod Letras, se inscreve aqui também, porque nós estamos unidos no mesmo propósito, que é compartilhar aí a arte em geral, em específico, geralmente a literatura, mas outros artistas também. E é isso, pessoal. Obrigadão e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.